Olá, rapaziada! Estamos de volta a mais um episódio do nosso podcast Prova com Consulta, podcast e nosso estúdio, ele está localizado aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, na cidade de Barra do Garças. Para quem é de outros municípios, outros países, a UFMT tem diversos campos no estado de Mato Grosso e um dos campos é o campus do Araguaia. Aqui a gente tem duas unidades, Barra do Garças e a cidade de Pontal do Araguaia. E o nosso estúdio é na cidade de Barra do Garças. Tá bom? Como eu sempre começo os vídeos, né, fazendo um merchan próprio, eu gostaria de pedir a colaboração, a ajuda dos inscritos aí. Já chegamos a mais de 150 inscritos. Agradeço a cada um de vocês por estarem nos incentivando, né? Porque o nosso combustível é a gente estar levando conteúdo interessante a vocês. Então, muito obrigado. E quem puder aí dar um like, se inscrever no canal, sempre nos ajuda e nos fomenta a continuar nesse projeto de divulgação científica, de extensão e pesquisa e também da comunidade da nossa região do Médio Araguaia. Beleza? Para quem notou aí, para os nossos haters, eu não tenho nem haters, né? Mas um dia eu chego nesse nível. Mas a gente mudou um pouco a nossa frequência de divulgação. Foi uma solicitação dos ouvintes. E a gente, acho que o pessoal já deve ter reparado, a gente está colocando os episódios quinzenal. A cada 15 dias a gente solta um novo episódio para dar tempo do pessoal assistir, já que a gente tem muitas concorrências aí, né? Hoje o mundo digital é muitas possibilidades. Então a gente colocou a cada 15 dias vai vir um novo episódio. Então se você tiver inscrito no canal, sempre que sair um novo episódio, você provavelmente vai ser notificado pelo YouTube, tá bom? Lembrando que também a gente está em outras plataformas aí, no Instagram, no TikTok, com formas de divulgação, no Spotify, todas. Prova com consulta, você coloca e você vai nos achar em diferentes plataformas. Mas os vídeos, né, estarão aqui. A gente também vai lançar nesse episódio a produção de shorts, pequenos vídeos, que às vezes as pessoas dá mais acessibilidade e às vezes de acordo com o corte, que se você vê algo interessante, você vem ver o vídeo na íntegra aqui, tá ok? Então, sem mais enrolação, vamos falar do nosso episódio de hoje. Como os novos aí participantes ou novos ouvintes, nosso episódio prova com consulta, sempre a gente tem uma prova e uma consulta. Então a prova de hoje a gente vai falar com um dos membros do grupo do EpiGel Araguaia, que é um grupo de pesquisa de epidemiologia e geoprocessamento do Araguaia. EpiGel Araguaia, tá bom? E a gente vai falar sobre os sistemas tecnológicos que eles criaram para mapear doenças no estado de Mato Grosso. Muito interessante, né? Tiveram verbas robustas. Além disso, o grupo EpiGel Araguaia não se resume só a isso. Eles têm outras atividades. E nós vamos falar um pouco da amplitude que esse grupo de pesquisa atua, entender um pouquinho esse grupo que está situado aqui. Professores aqui da UFMT, do campus do Araguaia. E a nossa consulta será com a professora doutora Maraísa Delmuth, tá bom? Então, Maraísa, muito obrigado pela sua participação. E ali, ao te passar, né, a bola aí para você se apresentar, para você também falar um pouco quem é você, né, para o pessoal de casa que ainda não te conhece, a professora Maraísa. Professora Maraísa, bom dia, eu que agradeço, né, é um prazer, né, estar aqui e contribuir, assim, quando eu cheguei aqui, eu falei no estúdio, nossa, é tão bom a gente ver, assim, nosso campus, eu falo, assim, a gente chega, assim, cada laboratório de ciência e fala, gente, mas que legal, né, isso acontece aqui, então é muito bom, eu agradeço. Eu sou a professora Maraísa, sou professora aqui no campus desde 2010, né, professora do curso de enfermagem, enfermeira, né?
Formada onde? Sou formada em Fernandópolis, Fernando, em São Paulo. Fernandópolis. Formei em 2000. Ah, não, vou falar o ano que eu formei, não. Você é natural de lá, de Não, Fernandópolis? eu sou de Campo Grande. Campo Grande. E aí meus pais, quando eu tinha 10 anos, nós mudamos para Rondonópolis. E aí eu fiquei em Rondonópolis dos 10 até os 15, foi quando eu saí naquela época do vestibular. E não, na época, não me recordo se tinha na Federal Enfermagem. Então, mais perto para mim que tinha era Fernandópolis. E eu fui prestando para lá, né? Sul, Sudeste, né? E aí eu passei em Fernandópolis, que era mais perto. E tinha, na época eu lembro assim, era o que tinha ônibus direto, né? Nossa, gente, que tinha ônibus direto, né? Então eu fui para Fernandópolis. Que era, até hoje, é referência no curso de enfermagem, né? Tanto que eu tenho um monte de colega meu que formou comigo. Aqui tem eu, a Pâmela, o Elias. Então, nós somos da mesma academia, né? Não sabia. Somos. Não, eu lembro quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, a Pâmela foi bicho meu. Então, nós somos tudo da mesma academia. Então, eu formei em 2005, né? Faço esse ano 20 anos de formada. 20 anos de formada eu faço esse ano. E é um prazer estar aqui. Então, eu sou a Maraísa, tô aqui no campus, dou a mesma disciplina, que nem eu gosto de prática, eu sou enfermeira assistencial, caí na docência de paraquedas, porque eu falei recentemente, eu fiz enfermagem que eu queria ser missionária, que na minha cabeça eu ia ser missionária, eu ia cuidar das pessoas e ia viajar o mundo, né? E aí, por contas do acaso da vida, né, eu fiquei em Rondonópolis, aí eu passei no concurso, no regional, e fiquei lá e fui convidada pela UFMT para ser professora substituta. Eu fui a primeira professora substituta do campus da UFMT. Nem passava, a docência nunca passou na minha cabeça, né? E aí me chamaram, aí eu fui. Quando eu fui, eu comecei. Eu dava aula prática dentro do hospital regional, que eu era enfermeira de emergência, eu dava aula prática lá. E eu comecei a gostar. Achei legal que tinha feriado, tinha final de semana, tinha férias certinho. Eu falei, olha, eu acho que eu quero isso. E aí eu comecei a prestar concurso, foi quando eu vim pra cá. Aí todo mundo, por que você escolheu Barra? Porque meu marido é de Goiânia. Então a gente precisava ficar perto da família dele também. Então a gente ficou no nem Rondonópolis, nem Goiânia, ficou na Barra. E assim, Deus faz tudo certo, porque que cidade maravilhosa. Hoje eu me considero barragarcense, que tem 15, minha filha tem 15, tem 16 anos que eu tô aqui. Então eu sou barragarcense já, e gosto daqui. Legal. Filhos? Tenho três meninos. Eu tenho 3 meninas. Tem uma de 15, uma de 9 e uma de 6. Então, com certeza. Espero que elas nos assistam. Se inscreva no canal aí, porque deve ter muito orgulho. Eu espero que tenha da mãe, dos pais, né? Maraísa, voltando aí conhecemos um pouquinho você melhor. Novamente, obrigado pela sua participação aqui no nosso projeto. E voltando ao grupo, né? O EpiGel Araguaia. Você passou pela criação dele, e como é que foi se você sabe dizer como foi essa criação desse grupo? Quando a Josi chegou, a Josi é ex-egressa nossa, né? Retornou, foi sua aluna também. Ela chegou em 2019, né? E ela veio com essa bagagem, com esse currículo, e ela formou um grupo de pesquisa aqui. E ela formou o EpiGel Araguaia. Na época eu estava de licença maternidade, isso tem 6 anos da minha filha mais nova. Então quando eu retornei foi em 2020, foi quando ela já dava aula comigo. Quando ela chegou eu já puxei ela pra mim, né? Eu falei, não, vem trabalhar comigo. Fiz o convite, ela aceitou, e assim, é uma parceria surreal. Eu falo que é parceria de alma, né? E aí ela, vamos professora, vamos Maraísa, vamos. Aí eu acabei entrando, eu tinha assim... Eu sempre gosto de pesquisa, mas não era uma coisa assim que me envolvia, que para mim eu tenho que trabalhar. Se eu não sair de casa e não fazer a diferença na vida das pessoas, para mim não tem sentido. E pelo que você fala, você tem que praticar, mão na massa. Ficar atrás de um computador não é muito. E a pesquisa ela dá, mas ela é a longo prazo, né? E eu tenho que ver, eu sou que nem Santo Tomé, eu pago pra ver, entendeu? Então, e aí ela falou, vamos. Aí eu comecei a trabalhar com ela, né? Aí veio a pandemia, 2020, né? E nós começamos à distância, começamos a trabalhar, eu fui me envolvendo com ela. Aí quando nós retornamos em 2021, ela falou, não, agora você vem pra dentro do grupo. E eu vim. Eu falei, não, então, tô dentro. Aí eu fui começando a conhecer. Eu tinha epidemiologia, mas aquela coisa à distância, que eu tive lá na faculdade, os dados que conforme a gente lê algum artigo, alguma coisa. Mas não tinha, assim, a profunda epidemiologia. E a Josi me apresentou. Então o grupo, não fala assim, porque é uma abreviação, né? EpiGel Araguaia. É pesquisa de epidemiologia e geoprocessamento. Então, basicamente, pro pessoal, e eu gosto muito da gente tentar fazer uma linguagem pro pessoal de casa que não entrou na faculdade e entende.
vocês fazem dados ou software, né? Que mapeia e faz dados epidemiológicos e isso aí virá algum resultado concreto. Isso. Seria isso, basicamente, ou tem alguma coisa a mais? É isso aí. A gente pega, fazemos as pesquisas, fazemos levantamento de dados e através desse georreferenciamento a gente consegue referenciar onde está a localidade. Tipo assim, hoje a gente tem uma doença aqui, né? E a gente consegue fazer a projeção dela para daqui até 2 anos. Mas daqui 2 anos, será que o problema vai ser aqui ou vai ser lá? Entendi. Então, hoje a gente consegue fazer toda essa parte, né? Com geoprocessamento, georreferenciamento, né? Com evidências. A gente não trabalhar. São dados evidenciados. Aí, em cima daqueles dados que nós tivemos, nós conseguimos evidenciar, sair eu falo da caixinha, para daqui 2 anos, o problema vai ser aqui, não vai ser lá. E a gente consegue trabalhar isso. E para quem é de fora, assim, a estatística trabalha muito assim. Será que um fato ou alguma ação, ela acontece aleatoriamente, não tem nada que justifique, é um caso ou outro esporádico, ou será que tem alguma coisa que justifique isso? Então a epidemiologia, ela sai do talvez, né, do achismo isso e aí. coloca uma fundamentação em algum dado. E a gente pode usar isso para tudo. Chuva. Raios, doenças negligenciadas, ou tudo você pode usar matematicamente para falar, olha, aqui tem uma coisa que não é aleatória. E tem coisas que são aleatórias. A própria estatística mostra, não, isso aqui está distribuído de forma aleatória, não tem nada. Ou tem coisas que as pessoas às vezes não, elas são aleatórias, mas não são. Tem o dado e as pessoas não dão importância. Né? E nem o caso da Covid. A Covid, né, tinha já os dados, assim, todo mundo sabia o que ia acontecer. E não deram importância, né? Por isso que foi o problema que foi, né? Hoje, assim, eu vou até projetar e eu vou pedir para Elisa aí colocar nosso drone. Nosso drone lá de cima. A gente tem a divulgação, né? Esse é o Instagram. O Instagram. Né? Então, para quem tiver mais curiosidade, saber mais detalhes sobre o grupo, eles têm aí, EPG Araguaia, vai no Instagram e você acha mais detalhes sobre o grupo. Mas, para quem já está aqui nos escutando, hoje, pelo que eu pesquisei, são muitos professores, né? Somos. E são várias linhas, assim. Você saberia, resumidamente, quantos professores são? Quem, mais ou menos? Hoje nós somos em 4. Em 4 professores. Sou eu, a Josilene, a Leonara e o Tiago. Somos em 4. Engraçado que a Josi, eu vou falar por apelidos que a gente convive, né? A Josi, a Léo e o Tiago são todos egressos nossos. Então, assim, eu falo que é um grupo de egressos. Então, assim, é muito gratificante, entendeu? Você vê alunos que se formaram, né? Se qualificaram e voltam e dá retorno. Gente, acho que é que nem mãe. Eu acho que a gente fica que nem mãe. Não tem coisa melhor no mundo que isso, né? E aí, hoje somos nós 4. Que aí cada um vai pegando o seu caminho, né? E qual que era a função do grupo, que a Jo sempre colocou assim, cada um tem que trabalhar no que gosta, né? Então, a gente só fechar assim, não vou trabalhar só com doença negligenciada. Não, mas tem, que nem a Léo e o Tiago adoram trabalhar com a parte de infecção hospitalar. Muito bom. E assim, nossos dados são maravilhosos. Então, assim, e todo mundo tem assim, não, o que eu posso fazer, né? Então, você trabalha no que você gosta. A gente tá falando da Josi, para quem é de fora, a professora, a doutora Josilene, né? Porque ela é tão querida, né? Todo mundo chama ela de Josi. É uma pessoa muito fácil de trabalhar. Nossa, Josi. Extremamente competente na parte epidemiológica. Ela foi minha aluna de mestrado, só que é o tipo de aluna que eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Muito mais. Né? Então, é uma pessoa extraordinária. E só focando nela, porque você falou que surgiu dela, né? Ela é fundadora do grupo. Fundadora do grupo, e a Josi eu falo, ela é nossa chefe, ela é nossa cabeça. Extremamente competente. Hoje, quais são as parcerias que vocês já estabeleceram dentro desse grupo aí? Porque eu sei que vocês já receberam verbas, né? Então, quais foram parceiros que já ingressaram com vocês? Às vezes com verba não, às vezes a parceria vem com outras formas, né? Inicialmente começa com a Josi, que fez o doutorado em São Paulo, na USP, junto com o professor Ricardo, que é o presidente da rede TB, né? Que é a rede de tuberculose do Brasil, né? Então, nós somos um braço dele,
Hoje nós somos um braço da rede TB em Barra, nós somos um braço. E o Ricardo é professor na USP de Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto. Sim. Foi professor aqui também. Sim. Foi professor aqui também. E aí nós somos um braço dele, né? Então, assim, na Rede B, hoje o Epigel é um braço desse grande trabalho que tem da Rede TB, né? E através aí tem até parcerias internacionais, tem o pessoal da Colômbia que também faz parte desse braço da tuberculose. Então, assim, hoje a Rede TB ela tem vários braços, né? Então, a gente tem essas parcerias. Temos parceria com o escritório estadual, né, de saúde. Mato Grosso, onde a gente consegue, né? Porque, assim, a gente fala a nível de Mato Grosso porque, na realidade, a gente tem acesso a todos os dados do nacional e internacional. Uhum. Mas dentro do Mato Grosso somos nós, né? E temos também com o escritório regional de saúde e a Secretaria de Saúde de Barra do Garças, né? E de Pontal também. Então, são, assim, nossos aliados fortes, mas principalmente o Estado. E você, né? Eu estava vendo, você faz parte da secretaria, né? Eu sou conselheira municipal de saúde. Conselheira municipal, né? Eu sou. Você realmente está envolvido... Tô. Diretamente em várias esferas aí, né? Tem muita gente que acha que eu até trabalho na prefeitura. Eu falei, não, mas é porque eu gosto dessa parte, assim, eu trabalho pela população. Eu sou representante, né, hoje porque o conselho ele é formado por várias esferas, né? Uhum. Então, hoje eu sou representante da UFMT lá dentro, como usuário. Uhum. Então, eu sou representante. Eu recebi também esse convite para participar, mas eu fiquei um pouco receio, assim, de eu não tenho um pouco muito noção, assim, das coisas do SUS, né? Mas você aprende muito. É lá dentro que a gente vai aprender, né? Aquele medo que nós tivemos uma formação agora, terça e quarta, nacional, de conselheiro de saúde. Nossa, assim, foi maravilhoso. Então, assim, a gente é muito bom. Pensando no grupo e nessa construção aí, você consegue enxergar, para você, né, que isso é muito, acho que pessoal, qual foi o maior desafio de chegar até onde vocês chegaram hoje? Eu acho que o que pega hoje nossos maiores desafios, assim, são os dados. Por exemplo, eu pego uma ficha de notificação, quando a gente vai juntar os dados, muita coisa em branco. Uma falta de notificação. A notificação errada. Ou errada. Ou falta de dados mesmo, que a gente tem a notificação, e quando tem a notificação, ela tem vários dados, né? E se estão todos lá, todos têm que ser preenchidos. E muitos faltam. Então, preenche o básico só, que é o nome do paciente, às vezes o endereço, às vezes uma parte fica em branco, qual é a doença e como foi diagnosticado. Mas tem outros dados que interessam demais a gente, principalmente para a gente fazer o perfil clínico, socioeconômico do paciente, né? Para a gente trabalhar e entrar na parte de doenças vulneráveis, né? E a gente tem todo mundo pensa assim, tuberculose, hanseníase é população mais vulnerável. Mas pelo contrário também. Hoje a gente pega pessoas com poder aquisitivo que está com a doença, ou que fez tratamento. Então já fica até um recado para os profissionais de saúde, as secretarias municipais, né? Sabia que a UFMT, ela tem esse foco e esse olhar nesses dados. Então, o profissional, né? Porque às vezes a pessoa que está preenchendo fala assim, às vezes ela nem entende o porquê daquilo, se conscientizar a importância, né? Tem uns sistemas online que ele até obriga, né? Porque isso é uma retroalimentação. Quanto mais você alimenta, mais verba também vem para você. Então, mas esses dados se tornam muito importante, né? Que vira valioso. Eu falo assim, gente, secretário de saúde para mim tinha que ser um epidemiologista. Porque ele ia mostrar através dos dados o tanto que é importante, que é através desses dados que a gente consegue verba. Que nem, vamos supor, o pessoal fala, gente, mas por que veio vacina de dengue para Aragarça e não veio para Barra? Entendeu? Aragarça está vacinando dengue, Barra não. Barra nem está entre os próximos municípios que irá vacinar. Conta de notificação, né? Falta de notificação, olha aí. E eu tava procurando, já fui atrás. Olha. Sim, Aragarça já vacinou quase toda a população. E aqui na Barra não, porque eu vi na rádio esses dias que Rondonópolis começou com crianças, acho que até 11 ou 12 anos, né? E eu falei, rapaz, e a Barra? Eu doido para essa vacina. Não, ela é cara, no particular, se for pagar, ela é cara. Ela é cara. Então, assim, não tem, por contas que são dados notificados. Então, assim, tem que estar ali tem que estar ali no dado, tem que estar notificado, tem que mostrar para vir para justificar a vinda. Então, nós não temos. E falando, assim, dos estudos do grupo, né, Epigel Araguaia, quais foram as doenças que vocês já mapearam, já conseguiram? Então, a gente começamos, né, com a tuberculose, que a gente começou a nível nacional, depois veio o estado todinho, tá todo mapeado o estado, veio a leishmaniose, toda mapeada também, né,
a hanseníase, tá? Tem uma parte dela que está mapeada também, que são as doenças que a gente trabalha com elas vulneráveis, a gente fala, né, negligenciadas. E agora a gente está entrando na parte de arboviroses, né? A gente trabalha com essas. Trabalhamos também com a parte de doença renal crônica, apesar da população falar assim, nossa, mas né, doença negligenciada. Mas, gente, parte de renal crônico, principalmente em pacientes que têm tuberculose, pacientes com diabetes, é um impacto, se vocês verem. Principalmente aqui, a gente não tem noção, quando a gente fala a nível municipal de Barra do Garça, dados assim são alarmantes mesmo. É um nome bonito, mas o que, assim, de novo, né, eu tento sempre a gente fazer uma linguagem para todo mundo entender. Quando fala doença negligenciada, o que quer dizer isso? A doença negligenciada é assim, é uma doença que o poder público não está dando atenção. A devida atenção. A devida atenção, entendeu? Porque não é só você dar a medicação, você tratar. A gente tem que trabalhar hoje com educação em saúde, né? Então, você tem que se a gente trabalhar na educação em saúde com o paciente, né? Você não vai precisar gastar com a medicação, né? Que foi a Covid, né? O que a gente trabalhou na Covid? Gente, é máscara, né? Se todo mundo usar máscara, higienizar as mãos, tá? É isso aí, tá? Ninguém vai... A doença, né? Porque ela é vírus e tal. Então, todo mundo vai conseguir sair bem dessa pandemia. Que é o que a Leonário e o Tiago trabalham hoje. Eles estão trabalhando agora, estão coletando a higienização das mãos do pessoal do pronto-socorro e do Med Barra. Então, assim, eles estão visualizando. O que eles fazem? Primeiro, eles visualizam... vão em campo, visualiza os profissionais higienizando as mãos. Aí eles estão colhendo o swap da mão, para eles vão fazer, né, para ver quais são os tipos de, o que tem, né, no profissional, após a higienização. Aí eles vão vir com a segunda etapa, qualificando esses profissionais, né, e depois de 6 meses da qualificação, eles vão vir colher de novo, né. Então eles fazem uma amostra, fazem uma coleta num meio, né, de cultura, para ver o que vai crescer nesse meio de cultura, o tanto de bactérias que tem ali. Não, e assim, e a transmissão, porque assim, a higienização das mãos, então se você fizer a higienização correta, que assim, gente, você tem espaços lá, é científico, entendeu? Você higienizou correto, você tá, o paciente tá livre daquela doença, daquela infecção cruzada de um paciente entre outro, então assim, que a gente fala assim, tá tudo na palma da mão, literalmente, assim, até a doença do paciente que você pode levar para ele tá na palma da sua mão. A gente depois até poderia, se vocês, nos permitirem, né, às vezes a gente focar num projeto específico, assim, para falar sobre os resultados específicos, porque a gente publica, às vezes, em revistas científicas, né, e até os órgãos de fomento que dão dinheiro hoje estão até pedindo, assim, para a gente divulgar em outras plataformas. Sim. Mas para você, teve alguma dessas doenças que vocês estudaram que te chocou, te ver algum resultado assim, nossa, esse aqui me surpreendeu? A hanseníase. Foi uma que a gente pesquisou agora, assim, principalmente na Barra, me surpreendeu muito, muito, muito mesmo. Assim, e a gente pensava assim, e agora a gente terminou um estudo, foi até uma aluna nossa que defendeu o TCC dela o ano passado. Você pensa, hoje aqui na Barra, não, que é uma doença vulnerável e tal. Não, o problema da hanseníase, tipo aqui, é Palmares, Vila Maria e São José. Não é. Nosso maior problema hoje foi o PSF do centro, ali perto do Correio. Entendeu? Que é um poder aquisitivo médio alto. Então, assim, quando a gente faz o mapeamento, o geoprocessamento, você fala, nossa, então é ali, não é aqui. Então, por que eu vou trabalhar aqui se eu posso trabalhar lá? Esse que é o legal da epidemiologia do geoprocessamento. Entendeu? E o geoprocessamento para uma secretaria, ele é igual você falou, o secretário tinha que ser, né? Porque ele realmente norteia a sua linha de ação. Porque se esse PSF está tendo mais problema, você foca as campanhas, os cartazes, a orientação maior ali. Né? Não fica assim, esse mês vai ser sobre tuberculose para todo mundo. Eu acho que tem que ter essas campanhas sazonais, né? Mas também aquele foco específico. Aqui a gente precisa focar nisso. E esse até tipo em questão de estudo, verbas, né? Porque vamos supor, eu tenho um problema aqui, eu tô com um problema aqui no Nova Barra, né? Não, vou trabalhar aqui em Nova Barra. Mas todo mundo tá trabalhando essa doença aqui em Nova Barra, mas o problema era lá no centro. Entendeu? Então, a parte epidemiológica, ela te dá isso. Eu tenho, por exemplo, 10 agentes de saúde, 5 agentes de endemias, vamos agora na época da dengue, que foi agora, né? Eu tô trabalhando só aqui, mas meu problema é lá em cima. Então, eu tenho como eu deslocar esses agentes de endemia, de vez ele trabalhar aqui, ele pode trabalhar uma vez por semana, mas eu posso fazer um mutirão lá pra cima. Por exemplo, lá no Jardim Amazonas. Eu tava lendo esses dias até um artigo do Rio de Janeiro.
E quando foi agora esse ano, quando foi em setembro, nós tivemos um alerta, né, na parte de epidemiologia, que nós teríamos um boom da dengue, né, com a chikungunya. Tanto que a chikungunya, no estado do Mato Grosso, foi o que mais matou e nós tivemos mais notificação, foi no Mato Grosso. Muito mais, né? Então, então a gente tinha como trabalhar. Então, assim, eles trabalharam, a gente consegue fazer a projeção, né, com a parte de geoprocessamento e georreferenciamento até 2 anos para frente. Então, eles viram que o problema era na parte norte. Então, eles trabalharam aqui. Então, diminuiu muito casos. E teve um ano que eles não trabalharam com essa parte de geoprocessamento e georreferenciamento, e eles deixaram de trabalhar, tipo assim, a parte que seria a parte que não é negligenciada, que era uma parte de condomínio fechados. E foi o maior caso. Por quê? Porque o pessoal viajava e não contratava piscineiro. Dava férias para os piscineiros. Então, assim, teve muito problema nessa região. Falando nisso, porque aí você associou a um lado assim que é uma população de socioeconômica alta, mas com alta. Vocês conseguem ver assim se tem algumas interferências ambientais, sociais, econômicas nesse mapeamento? Ou vocês só mapeam? Não. Sabe assim, entender assim, existe uma associação aqui de social ou desmatamento, enfim. Não, a gente consegue. Com a leishmaniose a gente viu isso. A leishmaniose, o problema dela está sendo isso, está sendo desmatamento. O que está acontecendo? O mosquito, o palha, ele está vindo para perto da cidade por conta de desmatamento, que é quando a gente está tendo grandes casos de leishmaniose por conta disso, né? Então, a gente pensa assim, a gente acha que o problema é o cachorro, né? Não, porque um dos maiores hospedeiros é o frango, né? A galinha da leishmaniose. Então, tanto que é proibido hoje ter galinheiro na zona urbana, né? Tem que ser só na rural. Mas como tá vindo desmatamento, tem até um aluno meu que tá trabalhando nessa parte. Então, a gente tá provando que com o desmatamento da beirada principalmente aqui a parte do rio, do Araguaia, então, por isso tá tendo muitos casos, que a doença, o mosquito, ele vem vindo para dentro, né? Então, a gente consegue, com a parte epidemiológica ver isso. Então, o que eu vejo hoje, que você perguntou lá no interior, o maior impacto, eu vejo essa parte de informação, né? E da seriedade aos dados, né? A gente tem os dados aqui, o que eu posso fazer, né? E hoje o Ministério da Saúde, que nem em setembro do ano passado, ele falou, ele queria um projeto de contingência para dengue. E nós ficamos em cima do município, vamos fazer um projeto de contingência, porque a gente tinha dados, para não acontecer o que aconteceu. Então, o próprio Ministério da Saúde te dá. Ele te dá assim, te dou 90 dias para o projeto de contingência. O que você vai fazer quando acontecer isso, né? Então, assim, através de quê? Através de dados epidemiológicos. Vamos muito à frente. Abril desse ano eu fui procurada pela Secretaria Estadual de Saúde, como representante da UFMT, que fomos notificados a vacinar todos os professores em relação à influenza B, que ia vir um surto de influenza B. Aconteceu. O que nós fizemos? Fizemos um dia D aqui, dentro da universidade, né? Através do convênio com a Secretaria Municipal de Saúde, nós fizemos uma sala de vacina aqui. Então, nós vacinamos em massa os professores. Tanto que agora nós estamos, que nem eu vi ontem, em Porto Alegre não tem mais UTI. Aqui nós estamos com a UTI lotada. Fiquei sabendo tem 2 essa médicos. semana, assim, 2 médicos muito ruim. ruins. Não, eu tô te falando de pessoas entubadas. Pessoas, assim, que estão muito ruins. Por conta da influenza B que evolui para pneumonia. Então, hoje a gente não tem nem leito mais aqui. E era uma vacina que tinha acesso a todo mundo. E, assim, se fosse no PCF. Foi, a todo mundo. Tanto que nós começamos era o grupo de risco, entravam os professores, né? Grupo de risco. Foi quando nós fizemos a vacinação. Por quê? Por causa de um alerta epidemiológico que nós tivemos lá na frente. Você já antecipou, vamos falar sobre essa questão da imunização. Eu vou, antes um pouquinho, a gente vai tocar. Vou pedir aí pro drone ativar. Liga o motor do drone aí. Essas são algumas linhas de pesquisa. Tudo isso, gente, vocês acham lá no Instagram, né? As linhas de pesquisa que a Maraísa elegantemente já mencionou. Acho que todas elas. A gente vai falar sobre esse trabalho aqui, mas esse é um pouco dessa campanha, algumas das campanhas que foram divulgadas, né? Você vê aqui, ó, a gente tá falando de um problema agora, mas no Instagram de vocês já estão falando lá em abril, falando, né? O mês de maio eu vi que tem, aqui tá no início de junho, já pensando nisso, né? Isso, então, como a prevenção, né? E às vezes, uma parte da população, isso me dá um pouco de medo, se criou histórias, né,
E eu entendo a população que ela fica na dúvida, o que é verdade ou não, principalmente na vacina da Covid, sobre as contraindicações. Ninguém... Virou uma questão política também, né? Vacinar ou não vacinar. E depois da Covid, eu escutei de alguns agentes de saúde que a adesão às vacinas caíram muito. Desde criança, né? Então, a vacina da gripe, quantos anos ela tá aqui? Né? Ela já tem disponível que o vírus muta. E a gente tem que tomar... Tem mais de 1000. Mais de 1000. E assim, os vírus que são mais, às vezes, virulentos ou mais frequentes, ele pega uma porção. Então, não é porque você tomou vacina que você não vai gripar. Às vezes você pega uma mutação que não tá, mas ela vem menos severa para você, né? Mas isso, você mencionou que você, acho que tá montando ainda um projeto, né? Que é denominado o EpiGel na Comunidade 3.0, Imunização para Todos. Então, fala um pouquinho desse projeto, porque essa que você falou foi uma iniciativa que já aconteceu. Porque você foi solicitada pela secretaria e você viabilizou. Até mesmo o meu convite, né? Assim, eu ia atrás de você, foi por causa dessa ação que eu achei maravilhosa. E talvez essa seja uma oportunidade da gente também tentar conscientizar o pessoal lá de fora, porque todo mundo, a mesma oportunidade que a gente teve aqui dentro da UFMT, o pessoal tem indo no PSF vacinar, né? Então, acho que vamos falar mais. Esse projeto seu, as duas campanhas, primeiro você falou do professor, mas não ficou só isso, né? Depois fizeram mais. Você pode falar pra gente o que... Eu vou falar inicialmente dos projetos de extensão do EpiGel, pode ser, professor? Pode. Então, assim, com as nossas pesquisas, a gente teve a necessidade de a gente divulgar. Eu tenho os dados agora, e agora? O que eu vou fazer com isso? Aí foi quando a gente voltou em 2021, que foi o primeiro projeto que a gente fez, o EpiGel Araguaia 1.0, com a divulgação. Por quê? Quando nós começamos a divulgar a parte do estudo epidemiológico dentro de Barra do Garça, a gente teve um certo déficit, que eu falei anteriormente, das notificações, que elas eram incompletas, elas são incompletas. Então a gente falou, não, a gente precisa trabalhar isso. Então a gente trabalhou, o primeiro projeto foi conscientização com os profissionais da saúde. Então, como foi na época da pandemia, a gente falou, a gente precisa trabalhar. Como nós vamos trabalhar? A gente começou a fazer aqui pequenos vídeos audiovisuais para trabalhar com os profissionais mesmo. Explicando a conscientização, explicando como é o modo correto de preencher uma notificação, né? A importância desses dados, né? Não só em termos também de financeiro. Se a gente conseguir preencher certo, a gente vai ter os dados corretos, a gente consegue mais financiamento para a gente resolver o problema da nossa população. A gente trabalhou e trabalhamos também, principalmente na parte de TB, a gente trabalhou com os usuários. Nós trabalhamos com eles em relação... A gente fez vários... A gente tem, acho que uns 6 são vídeos ensinando a população como fazer a coleta correta do escarro de tuberculose. Bem didático os alunos fizeram. Foi muito assim... Eu falo que a gente aprende mais com os alunos, assim. Muito didático. E foi, assim, nossa solução para a época da pandemia, né? A gente precisava trabalhar com a população, porque eu acho que a gente tem que sair do muro da universidade, né? Não adianta a gente só pesquisar e ficar aqui. Porque a população hoje, ela tem um modo de pensar errado nosso, que assim, que a gente trabalha com dados que ficam aqui dentro e não são relevantes, né? São pesquisas. Não, a gente trabalha com dados, evidência científica, né? Então, você muda muito o olhar da população quando você sai daqui e mostra para eles. Que nem você falou, assim, em quem eles vão acreditar, né? Então, a partir do momento que a gente trabalha com a população, trazendo os dados, aí você vê que abre os olhos. E na linguagem deles também. Então, nós trabalhamos, esse primeiro momento, com a população e com os profissionais de saúde. Num segundo momento, aí nós fomos para dentro, foi em 2022 para 2023, fomos para dentro do PSF quando foi liberado, a gente foi trabalhar todos os PSF. Esse ainda é 1.0? Esse já era o 2.0. O 1.0 foi com os profissionais da saúde e com os vídeos. Aí quando foi liberado o 2.0, nós trabalhamos direto nos PSF, trabalhando com a população, apresentando... E aí você fala assim, gente, é muito legal. Eu gosto muito dessa coisa, assim, da extensão, porque você sente o calor da população e o tanto que eles... Nossa, eles envolvem demais. As perguntas, a gente fazia quiz, as plaquinhas. E era assim, a nossa ideia era ficar meia hora, para não ficar muito assim, enquanto estava ele estava na sala de espera para atender o médico. Teve dia a gente ficar 2 horas. E eles com as plaquinhas, cada vez querendo perguntar. Então, assim, é uma troca de experiência surreal, né? E agora, nesse terceiro momento, a gente veio com a parte por conta dos dados que nós estamos vendo, o quê? A vacinação, né? Que nem você falou anteriormente, que tá abaixando, assim, tá tendo quase adesão nenhuma de vacinação.
a gente vê, assim, um tanto de doses foram jogados no ano passado, né? Então, a gente deu um alerta, a gente começou a trabalhar, não, a gente precisa trabalhar essa parte de vacinação. Foi quando a gente falou, não, vamos agora submeter um projeto, né, de imunização para conscientizar a população, nosso quase que não sai. E aí, inicialmente, veio com os professores, e aí foi quando a pessoa falou assim, a Jerusa falou assim, vamos trabalhar alguma coisa com os alunos, com os calouros? Falei, vamos fazer um dia D aqui. Porque eu vejo, quando eu falo com meus alunos, eu sou professora de prática, eu peço para ver o cartão vacinal deles. Eles não têm vacina. E principalmente os alunos que vêm do Sul e Sudeste, que a gente tem uma grande parte dos nossos alunos do Sudeste, eles não tomam a vacina de febre amarela. E nós somos área endêmica de febre amarela. Então, agora, da última vez mesmo, acho que a gente vacinou mais de 1.000 doses de febre amarela dos alunos que vieram de fora. Porque que moram no Sul e Sudeste, lá não entra no calendário a febre amarela. E nossa, aqui é obrigatório, né? E nós somos área endêmica para febre amarela. Aí eu falei, vamos trabalhar. Aí os alunos falaram, nossa, mas será que os alunos vão chegar e vacinar? Gente, deu fila. No primeiro dia acabou nossas doses. Você teve uma ação para os professores aqui dentro e uma ação para os alunos, né? Você saberia qual foi o número de vacinas que vocês Com os conseguiram? professores, nós fizemos só a influenza. Foram 172 professores, porque muitos já tinham vacinado também, né? Aí, com os alunos, nós tivemos, em média, no primeiro dia foi 272, no segundo foi 100 e em média uns 450, né, que nós tivemos, de pessoas vacinadas. Agora, teve pessoas que nós vacinamos 4 doses, várias vacinas, entendeu? Então, em média, nós achamos que foram mais de 1.500 doses de vacina. Maraísa, hoje, desculpa, assim, a gente fez um roteirinho, eu vou sair um pouquinho, não, assim, tranquilo, se você não souber, tudo bem, a gente pode procurar uma secretaria, falar? Pode falar também. Mas hoje a população lá fora, ela pode ser vacinada ou ainda está na grupos de risco? Ela deve. Para influência. Ela deve. Para influenza B, né? Que é o nosso problema hoje, é a influenza B. Ela deve. Tá aberto para todo mundo. Para todos, né? Então fica aí, gente, um alerta, né? A gente tá com as UTIs cheias. E principalmente crianças e idosos. Crianças e idosos. Que tá sendo o nosso problema, crianças e idosos. Fica um recado aí, um alerta para a população e esse recado para vocês irem, né? Tá disponível. Eu lembro que a gente teve a campanha de vacinação do HPV e é para primeiro começou para meninas, né? Antes da atividade sexual. E aí se cria um discurso que eu não sei de onde surge. Por isso que eu acho que é bom uma forma da gente sair do campus, né? A nossa intenção com o podcast é isso, e levar essa ideia, né? Essa bandeira das pessoas também terem a opção de consumirem coisas que são fundamentadas, né? Que tem evidências em relação a isso. E aí falou assim que parte da população estava acreditando que estava induzindo as meninas a iniciarem a atividade sexual. Sendo que quando é a criança, ela nem está sabendo para quê. Que é o pai que tem que ter essa consciência, essa educação. E se depois que você inicia, a efetividade diminui muito. E o câncer do colo do útero é um dos que mais mata a mulher. Então, assim, a falta de informação e você acreditar em informações aleatórias pode custar vidas. Sim, né? custam vidas. Assim. Vidas. Nós estávamos numa qualificação que teve para conselheiro municipal, só a gente trabalha esse tema, educação e saúde. Eu falo que educação e saúde e educação financeira tinha que fazer parte da parte curricular, sabe? Do aluno ali, igual matemática e português, tinha que ter. Principalmente o financeiro e a parte de saúde. Porque, assim, a gente trabalha com dados, evidências estão ali. Não é, talvez a fulano falou que a enfermeira falou. Não, são dados, né? Então, através desse, entra de novo a epidemiologia, né? Que quando começou a vacinação, começou a cair os dados, né? É que nem a da influenza B. A gente teve o alerta, a gente trabalhou com a população. Então, quem se vacinou agora, e a gente trabalha com a parte não só da vacina, a gente tem que vacinar, mas tem que tomar os cuidados, que é a higienização das mãos, as máscaras. Porque é muito engraçado, eu tava resfriada esses dias, e minha mãe fez um transplante de córnea e tal, e eu tava usando máscara por conta dela. E aí todo mundo fala, nossa, mas o que foi? Nossa. E aí o brasileiro em si, ele acha que você tá usando máscara porque você tá com uma doença grave. Teve 2 pessoas que perguntaram se estava com tuberculose. Não, na realidade a gente faz para prevenir o próximo. E fora do Brasil é muito normal as pessoas, você começar a achar que ela tá ficando gripada, ela vai usar máscara. No dia a dia. No dia a dia, normal, né?
Então, eu acho que são paradigmas que a gente tem que quebrar, né? E é que a gente começa com o quê? Eu falo, gente, não tem coisa melhor que a população infantil. É muito legal trabalhar com eles. A gente trabalha com eles assim, eles têm umas perguntas e depois eles conseguem multiplicar isso. A criança, assim, ela é muito boa para trabalhar. Até os 9, 10 anos, elas são muito boa mesmo de trabalhar. E a educação em saúde, né? Tem que ter educação em saúde. Vocês têm o Instagram, vou até voltar aqui. O Instagram, que é uma das formas da pessoa saber, porque ali vocês divulgam campanhas de vacinações. Sim. Tem outro lugar que a pessoa poderia ir para saber, tá tendo campanha, eu posso vacinar? Eu acho que o ponto de apoio principal é as unidades de saúde? São as unidades, mas tem do Ministério da Saúde também, ele divulga, né? Tem até uma comunidade do Ministério da Saúde, que você pode entrar via WhatsApp, que ele todo dia ele alimenta muitos dados. Tá acontecendo isso, é muito interessante também. Ele chega para você esses dados também, né? E como é cultural, né? Eu já morei fora do Brasil por 5 anos. E eu vivi a experiência de ver que são poucos os países que gastam, eu vou falar gastar não, que é investir, né? Porque também o gasto que você tem num paciente na UTI é muito maior do que uma vacina. Muito maior. Dá pra comprar várias vacinas. Mas são muitos países que não têm esse calendário de vacinas. São poucos no mundo que tem esse calendário de vacinas que fornece o Brasil. A gente é uma população que muitas vezes a gente é muito crítico com nós mesmos, né? Com o político, com o nosso país, mas na hora do elogio a gente é mais tímido, né? Então, assim, eu acho fantástico, independente do governo, porque as campanhas de vacinações são a longo prazo, são várias campanhas, né? Mas eu acho fantástico, porque eu morei nos Estados Unidos, um país desenvolvido, e lá a vacina da gripe você tem que pagar. Não tem nada de graça, nada você paga. E quando eu morava lá, surgiu a primeira gripe aviária, que foi aquele medo, né? Talvez do mesmo impacto que está tendo agora, ou até naquela época, como era novo, o medo era maior, mas eu tive que pagar as coisas. Então, assim, a gente tem a oportunidade, né? O governo faz a parte, a população também tem que, porque na hora de criticar, a gente é ótimo. Professor, é igual o SUS é lindo, ele é surreal, o SUS, e ele só tem no Brasil. Então, as pessoas de fora que vê o SUS, eles ficam, gente... Você vai conversar com as pessoas e fala, não acredito nisso, nossos alunos vão fazer intercâmbio. Voltou uma aluna agora da Colomba, e ela conta do SUS lá, o pessoal não acredita. Ela fala, professor, eu falo que é tudo de graça, o pessoal não acredita, entendeu? E nós, o primeiro a falar mal do SUS somos nós. Somos nós brasileiros. Que lógico, tem as falhas, mas sim, também como tudo, porque não considera o lado... É governado pelo ser humano, então assim, nós somos aptos a falhas, né? Então fica aí mais uma vez nosso pedido, implorar para o pessoal, PSF leva a carteirinha, né? Se não tem a carteirinha, também vai do mesmo jeito, lá muitos têm a notificação online, e se não tiver, eles vão analisar o seu caso, às vezes colocar uma outra dose de precaução. A gente consegue fazer o esquema, né, ver o seu caso. Hoje em dia tem um aplicativo que chama Meu SUS Digital. Então lá você vai baixar, lá vai ter seu cartão do SUS, vai ter todas as consultas que você passou e lá tem seu cartão digital de vacina. Então, quando a gente estava vacinando aqui, vieram 3 pessoas procurar a gente desesperada, população de fora, porque a gente, assim, quando a gente faz a campanha de vacina, não é só dentro da UFMT, é população de fora mesmo, a gente faz a nível municipal. Então, vieram 3 pessoas procurar a gente que eles estavam indo viajar para as Olimpíadas, né? É a Olimpíada que aconteceu? Não foi? O que foi que aconteceu agora? Eu sei que eles iam viajar para fora. E aí precisava vacinar e tinha que ser pelo Meu SUS Digital, porque eles estão lendo agora o QR Code. Então lá, você gera na hora o QR Code, eles vêm e levam. Se não tivesse febre amarela, eles tinham 2 aeroportos que eles não iam conseguir desembarcar. No gov.br você acha todos esses... E mesmo assim, mesmo que era só, eles estavam fazendo só a ponte aérea, não iam ficar nesse lugar, mas eles eram obrigados. E tem que estar lá e tem que estar no Meu SUS Digital, que lá você aparece toda a sua, você consegue ver toda a sua vacina e consegue, na hora, você consegue pegar e gerar esse QR Code para ver que tem seriedade. Então, assim, é muito interessante a vacina. E a vacina de febre amarela é obrigada
Para qualquer lugar que você vai hoje, que nem a Itália, que você não consegue, a parte do Caribe ali, que todo mundo gosta, brasileiro gosta de viajar. Se você não tiver febre amarela, você não consegue também descer, né? Vamos mudar um pouquinho agora, porque também entrou. Vou projetar aqui. Foi essas publicações que vocês bombaram Não é? nacionalmente, Né? né? Que é um estudo de usa inteligência artificial para monitorar a tuberculose. Né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho para o nosso público aqui, o que é esse programa, da onde veio essa ideia, essa verba, e o que esse programa faz? A ideia veio da Josi, né, da Josilene, da professora Josilene, com o André, né, professor do IFMT. Na realidade, assim, nós, enfermeira, a gente fica pensando, nossa, mas podia fazer assim, tudo que fosse para facilitar a nossa vida. E a gente sempre trabalhou, a Josi trabalhou com a tuberculose, e a gente pensou, nossa, mas o que eu posso trabalhar para ajudar, né, para facilitar? E na época a Josi pensou, ela e sentaram, estava aberto um edital do CNPq, né, para a parte de mídia, para as partes de inteligência, o pessoal falou, a gente podia trabalhar com a tuberculose, fazer tipo um dashboard. São mapas interativos, ao qual eu consigo ver os pacientes, né, que estão fazendo tratamento e que estão em tratamento. Então, em tempo real? Em tempo real. Nossa, se abrir aqui para vocês, ela tá terminando. Agora a gente tá terminando de divulgar acho que até meio do ano agora, né? Ela já passou pro Ministério da Saúde, mas na hora que você abre, você vê os mapas interativos, você vai abrindo, é surreal. Entendeu? E agora a gente está com a parte do paciente, a gente consegue fazer essa orientação. O paciente tem acesso ao aplicativo e lá ele vai colocando as dificuldades, se ele tomou, se ele não tomou, o que ele sentiu. Então você consegue também ter essa interação do paciente, né? Então veio uma verba de R$500 mil. E essa divulgação, assim, a gente está fazendo isso em massa. E gente, é surreal a inteligência artificial. Eu falei assim, é um mundo sem volta, né? Mas a população já tem acesso a esse aplicativo? Só alguns pacientes só que estão fazendo tratamento de TB. Ah, tá. Ele é mesmo pra gente entender como que tá andando. Porque o que acontece com o tratamento de TB? Muitos pacientes, eles acabam abandonando o tratamento. Porque algumas medicações, elas dão, né? Efeitos colaterais. Então, e isso consegue mapear. Tem pacientes que tô tomando a dose supervisionada, porque também tem as doses supervisionadas, né? Então, a gente consegue, através disso, monitorar e o paciente ter acesso a isso. E aí, a gente consegue colocar nesse mapa como que tá acontecendo, como que estão os tratamentos, quantos pacientes estão em tratamento agora, quem está finalizando. A gente consegue ver a parte sociodemográfica, a parte social também, né? A gente consegue todo o perfil desse paciente e trabalhar com ele através disso. Até mesmo que era uma das perguntas que eu ia fazer, isso, como transformar dados tão técnicos, às vezes, assim, a epidemiologia, quando você se aperfeiçoa nela, ela é uma coisa difícil, assim, né? Qualquer um que consegue, em algo acessível para a população. Então tá aí o exemplo, né? Um aplicativo que se retroalimenta, né? Os usuários alimentam ele, traz tempo real. Tempo real e o que está acontecendo, que a gente consegue dar esse feedback, a gente consegue, às vezes, ver quais são os problemas, ver uma solução, né? Porque tem que ter a solução também. E a gente consegue, e principalmente trazer o quê? Trazer para os governantes, né? Que nem a Hanseníase. A Hanseníase, ela é totalmente, o diagnóstico dela é clínico, né? Então, às vezes, se a gente tiver um aplicativo e o paciente tá ali, ele começa a sentir alguns sintomas, ele ir lá e ver, que nem a gente faz, como se fosse um drive, você começa a responder, ele vai te dar vai te encaminhar às vezes para um profissional, vai te encaminhar para outra etapa, é muito melhor, né? Então, hoje, com a população, a gente consegue essa parte. E todo mundo tem na palma da mão um celular, né? E esse tipo de aplicativo, fazendo ele, você saberia... Eu sei que, acho que o André é um dos experts aí de inteligência artificial, de computação, né? De computação. Mas será que com a produção dele, ele pode se replicar para outras doenças? O objetivo é esse. E já tem um aplicativo, né? Já tem, aí consegue replicar para as outras doenças. Porque, assim, uma das coisas, assim, aqui a tuberculose, talvez esse aplicativo seria uma possibilidade, né? Mas hoje, antes de vir, como que a população poderia ter acesso a esses dados que vocês... Tanta doença, né? Tanta coisa, assim, até pra gente falar, assim... Como que hoje eles conseguiriam? Então, antigamente era através da divulgação, né? E é o trabalho de educação em saúde do próprio enfermeiro, do postinho, da agente de saúde. Porque eu falo que hoje a ponte entre a enfermagem, o postinho de saúde, é o agente de saúde. Que é aquele que vai passando na casa todo dia, uma vez por semana, ele tem a área dele que ele passa e ele faz essa ponte, ele traz para a população, né?
Então, antigamente é isso. Hoje em dia, a gente consegue divulgar através das mídias, através da inteligência artificial. E a própria população, acho que ela tá curiosa. Ela é curiosa. Hoje em dia, ela pergunta, mas como que eu consigo ver? E assim, e quebra de paradigma. Que nem a gente acha assim, tuberculose, doença, ou hanseníase, doença vulneravelmente, né? Doenças, e não é só a população de... Tem uma grande população, principalmente a população de rua, né? Usuários de químicos e, né, álcool, realmente é uma população que são mais vulneráveis, mas não tem só, elas têm principalmente hoje profissionais da área da educação, nós temos professores, nós temos profissionais da área da saúde, né, então quebra assim, não é só quem tá lá em contato direto, não, né, é que nem a hanseníase, nós temos vários profissionais da saúde, principalmente aqui no município, vários profissionais da saúde. Vocês, eu vejo que no Instagram de vocês divulgam às vezes as agendas das reuniões, tal. A população também pode participar, tiver a curiosidade de vir e participar dessas reuniões. Pode porque eu acho que aí é o momento que vocês trazem os dados, discutem entre vocês, né? Isso. Sempre a gente, a cada 15 dias a gente tem uma reunião científica, sempre na hora do almoço, que eu falo que é o quilo científico, eu falo para os alunos, hoje é dia de quilo científico. Que a gente trabalha com que cada aluno está trabalhando numa linha, né? Às vezes, tipo, tá trabalhando na hanseníase, mas são várias linhas. Um é de abandono de tratamento, o outro é o perfil sociodemográfico, social. E aí a gente acaba discutindo, o que você está trabalhando? Quais são os seus dados agora? E os alunos vêm trazendo. E aí, também eles trabalham, que nem a gente está tendo agora, e tem um congresso, né, que é o MedTrop, que é da medicina tropical, que é um congresso internacional, que ele fecha agora final de julho. Então, os alunos, cada um está submetendo 3 trabalhos. Eu acho que nós estamos com quase 26 trabalhos submetidos. Então, nós estamos indo em 9 alunos comigo, 10. Em Corajoso, nós estamos em 11 indo, né? Então, assim, eles estão apresentando os dados, eles estão fazendo, porque eles estão fazendo a gente fala os resumos, né? De coisas que estão dentro do município ou do estado. Então, eles vão apresentando. E nisso tem muitos dados, muitos dados. E nem a gente trabalhou agora a parte da chikungunya, né? E são dados que a gente sabia que ia acontecer, mas hoje o estado do Mato Grosso ele foi o que mais notificou chikungunya, né? Mais no Brasil, né? E junto o município também. Então, aí a gente tem essa parte que os alunos vão divulgando. Então, toda vez antes da a gente acaba discutindo e traz os dados reais, tá? A gente tá falando de trabalho em trimestre, a gente trabalha quando é maior, né, quando é TCC, essas coisas, a gente trabalha um lapso de 10 anos temporal, mas quando os alunos vão para congresso, essas coisas, a gente trabalha com os últimos trimestres. Agora mesmo os alunos trabalham com janeiro, fevereiro e março, né? Ou quadrimestre também, que a gente consegue trabalhar com dados que estão acontecendo agora. Legal. Então fica aí mais um recado para o pessoal, para os ouvintes, de vocês acompanharem. Elisa, você coloca lá o nosso drone de novo, ó. Epigel Araguaia, porque uma coisa interessante, gente, eles como se alimentam essa plataforma constantemente, às vezes você vai saber de algo, antecipar algo que está para vir. Foi o que aconteceu com a influenza, né? Que vocês foram notificando, conscientizando e o problema veio, né? Então, às vezes, vocês acompanhando a página do grupo de pesquisa, vocês vão antecipar e saber de algo que está de risco, né? Principalmente para a nossa região aqui do Araguaia, mas não só, né? Porque vocês fazem para o estado de Mato Grosso e alguns estados também, dados nacionais também, porque as campanhas de vacinações são nacionais. Então, independente de onde você esteja, você ser informado por isso, você vai ser contemplado aonde quer que você esteja. Isso aí. Maraísa, era isso. Muito obrigado pela sua participação. Eu aprendi muito com você. Coisas assim, igual a gente mencionou antes, né? No off aqui. No off. A gente está no mesmo conglomerado, né? Faz parte da mesma instituição e muitas vezes a gente não vê a grandeza e as coisas que vão acontecendo. Então, é muito gostoso para mim fazer esse projeto, porque é lógico que a minha intenção é informar as pessoas, mas eu, sem demagogia, também estou sendo informado de muitas coisas. A troca, né? E o nosso campus, às vezes a gente já teve dificuldade de divulgar, de ter plataformas. Então, muito obrigado e sinta tanto você como qualquer outros membros do grupo de vocês convidados sempre que tiverem algum assunto, quando tiverem alguma campanha específica, principalmente de vacinação, quando tiver a inauguração, assim, mais para o público, às vezes, abrir mais os aplicativos para mais doença, sintam-se convidados para divulgar.
Tá bom? E muito Nós que obrigado. agradecemos, professor. E o EPGES está sempre de portas abertas. E é que nem você falou, assim, a gente trabalha com várias linhas, então acho que tinha que ter um podcast cada linha É, pra gente conseguir passar para a população. Mas nós agradecemos e quando precisar, só chamar que nós estamos aí. obrigado. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham absorvido, né, principalmente nossos recados mais importantes, a importância da imunização. Vocês seguirem páginas, né, com conteúdo científico ou com base que vão agregar valores. Aqui a gente está falando de saúde para você e para os seus familiares, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. De novo, né, para quem é nossos parceiros aí, quem quer nos ajudar para curtir o vídeo, dar um like aí no vídeo, mandar o vídeo às vezes para algum familiar, alguém que tem mais receio à vacinação, para ver se a gente consegue conscientizando a população aos poucos. Beleza? Um forte abraço para vocês, espero vocês no nosso próximo programa. Tchau, pessoal.